São Mateus 24:36. Evangelho de São Mateus 24:36. Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite também para os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a Escritura Sagrada no Evangelho de São Mateus 24:36. Todos têm? 24:36 de São Mateus. Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Querido Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e mais uma vez pedimos que o Senhor venha vivificar com o Teu grandioso Espírito Santo, Pai. Que esta palavra possa ser ungida e inspirada no coração de cada um de nós, Pai. Que ela possa produzir, Pai, em nossas vidas os frutos, Pai, e o propósito pela qual o Senhor enviou ela a nós. Que cada um aqui possa levar a sua porção, que cada um que ouvir, ó Pai, atentamente, dando atenção à Tua palavra, possa ser revigorado na sua fé, alegrado na sua alma, que isto possa causar em nossas vidas, cada vez que ouvimos, Pai, um verdadeiro avivamento do Senhor. Abençoa a todos que chegaram aqui, aqueles que não puderam vir por algum motivo também, que eles sejam abençoados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus. A chuva atrapalhou alguns irmãos de chegarem, né? Mas teve alguns que vieram, graças a Deus, pela presença de cada um. Não é fácil sair debaixo de uma chuva dessa, né? Mas graças a Deus viemos para receber a chuva de bênção da palavra de Deus, né? Vamos ser agora molhados com a palavra, né? Vamos ser agora regados com a chuva celestial da mensagem de Deus. A chuva, ela tem um grande propósito, né? Se não fosse a chuva, o que seríamos de nós, né? Tanto a chuva natural, como a chuva espiritual, sem ela nós não viveríamos. Se não fosse a chuva regar a terra natural, nada nasceria, nada brotaria, né? As flores não viriam para embelezar os jardins, as matas, né? Da mesma sorte é a revelação da palavra de Deus. Ela vem como uma grande chuva de bênção para a nossa vida, para alegrar a nossa alma e fazer brotar do nosso coração as flores para o jardim de Deus, né? As flores com o aroma da santidade para Deus. Então a chuva da revelação é para isto. Cada vez que Deus enviou a sua chuva de revelação, foi para dar alegria para aqueles que iriam recebê-la, né? A terra sedenta, né? Como Davi disse, a minha alma, ela clama e tem sede pelo Deus vivo, como o servo brama pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Então a revelação, ela vem trazer para a igreja, na sua geração, ao tempo oportuno, um avivamento no coração do crente. O avivamento, meu irmão, não é somente emoção. O avivamento que a revelação deve trazer para nós, não é só emoção, não é só alegria, tá certo? Mas o principal motivo da chuva da revelação vir para nós é causar em nosso coração um verdadeiro avivamento
de amor pela palavra de Deus. O avivamento, o profeta diz, é quando os homens e as mulheres, eles se desesperam por estar mais próximo de Deus. O avivamento da revelação, se ela caiu no seu coração, ele não ficou só na mente, porque às vezes acontece isso com as pessoas. A revelação fica só na mente, como um conhecimento a mais da palavra. Mas se ela não descer para o seu coração e causar o avivamento do Espírito Santo, de nada servirá nós termos conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra deve vir à nossa mente, mas deve descer ao nosso coração como um grande avivamento da palavra e do Espírito Santo. O avivamento do Espírito Santo no coração, produzido pela revelação, deve brotar dentro de cada um de nós um profundo desejo de servir melhor a Deus, de estar na presença de Deus. O avivamento verdadeiro produzido pela revelação, que não ficou só como um conhecimento na mente da pessoa, desceu para o coração, aquilo tem que produzir vida vivida, vida santificada, uma vida consagrada a Deus. O verdadeiro avivamento que a revelação produz tem que nos levar para mais próximo de Deus. O profeta diz que quando um reavivamento chegou para os nossos irmãos do passado, os homens não conseguiam nem trabalhar em seus trabalhos. Aquilo estava constantemente queimando no coração deles, né? Eles, de repente, largavam a enxada, o enxadão, e levantava suas mãos para o céu e clamava e chorava pela presença de Deus. As mulheres largavam suas atividades ali no lar e se ajoelhavam e clamavam a Deus. Você sabe o que a revelação deve causar em nós, se ela não ficou na mente e desceu para o coração? Um profundo pesar pelo nosso pecado. Aquilo deve produzir tristeza pelas nossas más ações. Este é um coração que está avivado pela revelação. Se a revelação não produz um profundo desejo de eu me consagrar mais a Deus, eu não obtive a revelação no meu coração, eu não obtive o avivamento que aquela revelação veio produzir. O profeta diz que o avivamento da noiva é os trovões, e os trovões soaram na abertura do 7º selo. O 7º selo, nós sabemos, é a terceira etapa do irmão Brana, que ele não pôde explicar. Fez silêncio no céu quando o 7º selo foi aberto. Quando o ministério do 7º selo começou a se desenvolver, houve silêncio. O irmão Brana também não pôde explicar. Era algo grandioso, era algo maravilhoso. Mas o profeta diz que quando os trovões viessem para a noiva, porque ela teria um avivamento, né? O profeta diz que este avivamento iria sacudir a noiva. Os eleitos que compõem a noiva iriam ser sacudidos pela revelação dos trovões. Ela iria ser avivada pela revelação da terceira etapa, dos trovões do 7º selo. E o que é este avivamento, meu irmão? É um profundo desejo de servir a Deus. É um profundo pesar pelos nossos erros e pecados que cometemos. Se o meu coração, ele não é afligido de tal forma, compungido, quando eu falho, quando eu erro, quando eu peco, se o meu coração não me condena, se o meu coração não se entristece amargamente, eu não tenho avivamento na minha alma, porque o avivamento é para produzir desespero na alma do eleito. O avivamento de uma revelação vem para produzir desespero na alma eleita, porque quem não for eleito não vai ter este desespero, não vai ter esta iniciativa, não vai ter este desejo de servir a Deus. É isto que nós devemos nos conscientizar. Para que serve a revelação da palavra do dia? Para produzir um avivamento no nosso coração. O que é o avivamento, meu irmão? Um profundo pesar e tristeza pela nossa situação. Homens e mulheres
e miseráveis como nós. Isso deve fazer nós refletirmos. Eu, uma pessoa miserável, inútil, imprestável, receber tamanha revelação. Isto deve produzir desejo, alegria, prazer em vir à casa do Senhor, em estar em comunhão um com o outro. Isto deve produzir condenação em cada pecado que eu cometo. A revelação tem que produzir na minha alma, porque é o Espírito Santo clamando a nós. Então é bom nós falarmos dos trovões, é bom nós falarmos da terceira etapa, é bom nós falarmos deste grande mistério da vinda de Cristo, mas o melhor é sofrer a influência desta grande revelação na nossa alma. A nossa alma, se ela é a terra preparada, predestinada, como a boa terra, predestinada por Deus, quando esta chuva de revelação vier, ela deve fazer brotar cada sentimento que o Espírito Santo tem na minha vida, porque o Espírito Santo, ele é completo, e eu preciso do Espírito Santo para viver a vida de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo, eu preciso agir como Cristo, eu preciso perdoar como Cristo, eu preciso amar como Cristo. E o que isto faz na minha vida? Só a revelação pode produzir isto na minha vida. Isto é o propósito pelo qual é enviado a revelação da palavra de Deus, causar um avivamento no coração do eleito. Cada eleito deve se conscientizar disto. A revelação, ela produz vida vivida por causa de um avivamento. Todo avivamento, meu irmão, que houve através das eras, as pessoas entraram em desespero por se aproximar de Deus, por ver aquela manifestação de Deus tão clara para eles. Veja o coração de Zaqueu, quando Deus se revelou para ele. Jesus, quando disse que ia almoçar na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu foi de tal forma avivado, que ele se sentiu indigno de receber Jesus, mas aquilo produziu um desespero tal que ele disse: ó Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, vou restituir quadruplicadamente. Veja o coração de Zaqueu, encheu do avivamento, porque ele viu a palavra revelada, feito carne para ele. É para isso que a palavra se faz carne, meu irmão, para alegrar e reavivar o nosso coração, produzir frutos do Espírito Santo na nossa alma. O Espírito Santo, a revelação vem para moldar em mim e em você o caráter de Cristo, é fazer eu pensar como Cristo, é fazer eu sentir, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Então eu devo observar que fruto minha vida está produzindo, para ver se esta revelação só está na minha mente, ou se ela desceu para o meu coração, produzindo em minha alma um profundo pesar pelo pecado, uma profunda tristeza, quando eu falho, quando eu peco, quando eu erro. Se a revelação está no meu coração, é o Espírito Santo borbulhando na alma, ele vai fazer você sentir profunda tristeza por aquilo. Isto vai fazer eu consertar a minha vida, como fez na vida de Zaqueu. Eu vou me preocupar em consertar a minha vida, se esta revelação desceu para a minha alma. Amém? Olha, a gente poderia falar muitas coisas nesse sentido, mas nós estamos aqui fazendo um pequeno estudo da segunda vinda de Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 10, o dia e a hora de sua vinda. Muitos desejaram ver o que nós estamos vendo, muitos desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo. Olha para você ver, cada era teve o seu avivamento com uma porção da palavra de Deus revelada a eles. E o que isso produziu? Olha, o avivamento dos dias de Paulo produziu força suficiente, unção suficiente para que os nossos irmãos não tivessem medo dos romanos, das arenas, dos leões, das espadas. Eles foram de tal forma abalados com a revelação da palavra no tempo de Paulo, Irineu, Columba, no tempo da perseguição, que eles não tinham medo de se entregar à morte. A mais cruel morte que poderia existir, eles não tinham medo, porque a revelação da palavra brotou nos corações deles, e eles tiveram aquele poder.
Revelação é poder, meu irmão. Revelação é poder de vida santificada, de poder de vida vivida para Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, se estas porções da palavra de Deus, que foi trazida em cada era, produziu avivamento em cada era, o que a totalidade da palavra revelada para nós deveria fazer na nossa vida? Aonde é mais dado, mais é requerido, diz o Mombrana. O que isso deve produzir na minha vida? Se a revelação de Lutero, só justificação, abalou a era da Alemanha ali, trazendo aqueles luteranos para a presença de Deus com desespero, negando o poder papal, enfrentando a fúria de Roma. Agora eu te pergunto, o que deveria fazer para nós a revelação do 7º selo? Porque a revelação do 5º selo foi Lutero. Ó, para você ver, a revelação do 1º selo foi Paulo, do 2º selo Irineu, do 3º selo Martim, e assim sucessivamente. A revelação do 6º selo foi Wesley. Os irmãos leiam a era de Wesley para você ver o que Wesley fez no dia em que ele viveu, a vida que Wesley viveu com aquela pequena porção da revelação de santificação, meu irmão. Wesley teve uma vida fenomenal, dedicada a Deus, consagrada a Deus, que poucos homens, diz o profeta, puderam tocar na vida que Wesley viveu. E agora nós temos vários reformadores depois, Knox, Calvino, e vários outros homens que trouxeram uma pequena porção da palavra, e aquilo produziu um reavivamento tal na alma deles, que eles entraram em desespero por ser melhor, por servir a Deus, por dedicar mais a Deus. Produziu um profundo pesar pela nossa miséria, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pelo nosso erro. Aquilo produziu isso na vida das pessoas. Agora, irmão, você está tendo a revelação do 7º selo. A revelação do 7º selo não é um reformador, não é um profeta. Amém? Não é simplesmente um mensageiro. A revelação do 7º selo é a vinda do Senhor. O que nós estamos ouvindo é direto da boca de Deus, porque havendo Deus falado através dos profetas aos nossos pais, nesses últimos dias falou pelo Filho. Havendo Deus trazido um grande avivamento com porção da palavra através dos reformadores, nestes últimos dias, Apocalipse 10, é o dia e a hora da vinda de Cristo. O que esta mensagem, este selo, este mensageiro celestial deve produzir em nossa alma? As pessoas falam, olha, eu queria ter vivido no tempo de Paulo, no tempo da era primitiva, aquele grande avivamento. As pessoas falam isto. Eu queria viver na época de Lutero, na hora da grande reforma de Deus, no tempo de Wesley. Irmão, nós estamos vivendo numa hora mais tremenda e melhor ainda. Se Wesley com a sua revelação produziu santificação, se Lutero com a sua revelação produziu justificação, imagina nós, com o 7º selo aberto, com a vinda de Cristo na terra, o que isto deve produzir na minha e na sua vida? Não somente salvação, mas poder de transformação, porque irmãos, a mensagem revelada, a revelação dos trovões, da 3ª etapa, do 7º selo, ela não veio só para transformar a nossa fé, a nossa crença, o nosso ensinamento, porque isto é fé, ensinamento, crença, o fundamento da 3ª etapa, a revelação do 7º selo para nós, a segunda vinda do Filho do Homem manifestado na terra, ela veio para transformar, não é somente a nossa fé, o nosso modo de ver a Bíblia, não é só a Bíblia que tem que se tornar nova para nós, mas a nossa vida tem que mudar. Nossa vida tem que ser nova também. Eu conheço a revelação dos selos, a Bíblia se tornou nova para mim, para o profeta, mas e a nossa vida? Foi renovada? Se tornou nova para Deus? Porque a Bíblia se torna nova para nós, para que nós nos tornemos novo para Deus. Este é o propósito da revelação, ter vindo nesse último dia. João comeu o livrinho, profetizou de novo, trouxe para nós o que nós não tínhamos. O dia e a hora, meu irmão, de sua vinda, aquela nuvem
de sua glória, de sua vinda, foi formada desde as 6 horas até 6h25, 6h28, quase meia hora, e havendo aberto o 7º selo, houve quase meia hora de silêncio. O que era? A vinda do Senhor. O que fez a vinda do Senhor para nós? Tornou a Bíblia uma nova Bíblia. Amém? Para quê? Para que a nossa vida se tornasse nova para Deus. É isto que a palavra vem. Deus sempre faz uma coisa nova. Deus sempre traz uma nova coisa, uma nova revelação, uma nova manifestação, para que o povo velho que está ouvindo a coisa nova, viva uma vida nova para Deus. Ela vem renovar nossa vida, ela vem mudar. O que diz a Bíblia, que a natureza do eleito é como a águia, se renova a cada era, se renova a cada dia que a palavra é revelada. Agora, não adianta a Bíblia se tornar nova para mim, a Bíblia, a revelação vir nova para mim, e a minha vida continuar velha na presença de Deus. Se eu continuo ainda odiando, tendo amargura no meu coração, mentindo, roubando, sendo desonesto, uma vida velha, de que adiantou a Bíblia se tornar nova para mim? É para isso que a revelação vem, para trazer avivamento na alma. Não é só conhecimento na mente, é conhecimento na mente, mas este conhecimento, diz o Mombrana, deve ser ungido pelo Espírito Santo. O profeta diz: a maior parte dos nossos pensamentos são carnais, são naturais. A maior parte da nossa fé é carnal e natural. O profeta diz: precisa do Espírito Santo ungir aquela fé, para que ela se torne uma fé espiritual. Fé espiritual é no coração, fé carnal, natural é na mente. Nomes blasfemos, o profeta fala sobre isso, né? Então Deus precisa ungir. Você tem o conhecimento da revelação na mente, mas se o Espírito Santo não batizar esta revelação que você tem na mente com o Espírito Santo, e ela descer para a sua alma, o seu coração, e produzir na sua alma um avivamento, de nada lhe serviu a revelação. Porque cada um de nós temos que ter o avivamento na alma. Os irmãos se lembram da história ali daquele soldadinho no país de Gales, né, onde houve o avivamento de Gales? As pessoas foram atrás do avivamento de Gales, acharam que ia chegar lá e ver uma multidão enorme, uma grande catedral abarrotada de gente, porque é um avivamento que Deus trouxe. E aí ele perguntou para um guardinha que estava trabalhando: aonde é o avivamento de Gales? Aonde está o reavivamento galês? Ele pegou e pôs a mão no coração e disse: aqui, ó. Cada um de nós temos que ser um avivamento. Eu não posso dizer amém porque o meu irmão está dizendo amém. Eu não posso dizer aleluia porque o meu irmão está dizendo aleluia. Eu não posso ser feliz porque o meu irmão é feliz. Eu tenho que ter o meu avivamento, a minha alegria com a palavra, o meu gozo com a palavra. O meu coração em particular tem que estar avivado. Não é só o coração do pastor que tem que estar avivado. A pessoa vem na igreja triste, cabisbaixa, sai do mesmo jeito. Ah, o pastor não estava avivado. Não, é você, é eu. Você quer um avivamento? Comece por você. Cada um de nós, se nós pensarmos assim, o reavivamento dos trovões começa comigo. Eu tenho que tomar conhecimento pela revelação na minha mente, mas eu tenho que buscar a Deus para que isto desça ao meu coração, e o meu coração fique apegado a Deus. O meu coração, a minha alma tem que entrar em desespero por Deus. Foi isso que o profeta disse depois de ter pregado a mensagem, o sinal. Ele olhou para a congregação, ele não viu nenhum avivamento no coração da igreja. Foi isto. Ele pregou uma das maiores mensagens, o sinal. Era a hora de ser aplicado o sangue. O profeta diz: esta mensagem não poderia ser pregada outro dia, tinha que ser agora. Agora é a hora do entardecer, é a hora de aplicar o sangue, é a hora de tomar o cordeiro, a revelação da palavra. E o que isso deve produzir? Desespero.
Sabe o que é um coração avivado? É um coração que tem desespero por servir a Deus, por amar a Deus, por corrigir sua vida, por alinhar sua vida com a palavra. A mudança de fé, a mudança na Bíblia tem que vir para uma mudança de vida. A revelação muda a nossa fé, o nosso conhecimento, mas ela deve mudar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso modo de pensar. A revelação, este grande avivamento da noiva, ela veio para mudar o caráter do homem, da mulher, do jovem, da jovem, sem exceção. A revelação da primeira e segunda etapa veio para mudar o comportamento da igreja. Mas a revelação da terceira etapa, meu irmão, ela vem como um avivamento individual para cada um de nós. O avivamento produzido pela revelação deve nos levar a um desespero profundo, porque o que você está vendo é maior do que todos os nossos irmãos que eles viram. Veja para você ver o dia e a hora da vinda de Cristo. Apocalipse 10, diz o profeta, quão tremendo, quão impressionante, o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo, o selo de sua vinda, a vinda de Cristo na terra. O seu irmão não está vendo, a sua irmã não está vendo, o seu pai não está vendo, sua esposa não está vendo, você está vendo. E eu te pergunto, cadê o avivamento do seu coração? O profeta olhou para a igreja e viu que a igreja não estava percebendo. Não estava percebendo. Deus estava fazendo uma obra tão grande ali, e ele teve que pregar desespero. Desespero. Porque a revelação de Deus, através da palavra, deve produzir isto, irmãos. Você sabe, quando você vê Deus manifestado na palavra do dia, como a samaritana viu, a revelação do Filho do Homem, a palavra feito carne para a samaritana, ela ficou tão desesperada que ela tomou o cântaro de água e saiu pregando para todo mundo. Venha ver quem eu achei, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é porventura ele o Cristo? Veja, mudou a vida da samaritana, a revelação da palavra mudou a vida da Maria Madalena. O profeta diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Era orgulho, era jactância, era tantas outras coisas que Maria Madalena tinha. Inveja, orgulho, jactância. Quando Maria Madalena recebeu a revelação da palavra Cristo, aquilo mudou a vida dela. Então a revelação da presença de Deus para nós, quando ela vem, ela deve transformar a nossa vida. Ela deve nos colocar em desespero pelo desejo de ser melhor. Você já pensou que os luteranos, só com justificação, eles ficaram desesperados? Quando viu Lutero pregar que não precisava de penitência, não precisava de sacrifício, indulgência, que o justo viveria da fé. A Europa, a Alemanha, foi tomada pelo avivamento da reforma. Aquilo produziu uma parte da noiva dos nossos irmãos, somente com a palavrinha de justificação. Santificação tomou conta da Europa, colocou Wesley para espalhar o evangelho por todo o mundo. O profeta diz, o tempo de Wesley foi o tempo em que houve mais evangelização como nunca houve, simplesmente porque Wesley teve a revelação de que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aquilo trouxe um avivamento tal no coração do povo wesleyano, que eles se desesperaram por espalhar o evangelho através da palavra de Deus. E agora eu te pergunto, a maior revelação de todos os tempos, Apocalipse 10, o dia e a hora da volta de Cristo, veio para nós. E o que isso deve fazer na minha vida e na sua vida? Que fruto a revelação da vinda de Cristo na terra deve produzir na minha vida? Desespero na alma, desespero no coração, ver o que Deus tem feito por nós. Muitos desejavam ver o que você vê, muitos desejaram ouvir o que você está ouvindo,
Nossos irmãos da primeira e segunda etapa, eles desejavam ver o que você vê, mas isto não foi enviado a eles, foi enviado a você. Você sabe que a revelação, ela tem um endereço certo, ela tem um terreno preparado, e se o seu coração é um terreno preparado, quando esta grande chuva do ensinamento da terceira etapa vier, vai produzir vida vivida no meu coração e no seu coração, vai produzir desespero por servir melhor a Deus, vai produzir desespero por eu alinhar o meu caráter, a minha vida com a palavra de Deus. Isto é avivamento, é quando o homem sente um profundo desejo de servir a Deus. Isto é o que a revelação deve produzir. O que a revelação deve produzir como um avivamento no meu coração? Um profundo pesar pelo pecado, pela vida dissoluta, desonesta, pela vida relaxada que muitas vezes nós vivemos, não dando valor à revelação. Sabe para que foi dado o Espírito Santo? Para que você desse valor no que Deus está fazendo por mim e por você. Então, meu irmão, Apocalipse 10, o dia e a hora de sua vinda. Você sabe que o profeta disse que a ciência foi quem fotografou esse acontecimento. Foram eles que tiraram uma foto. Quem escreveu a hora em que a nuvem foi formada foi os cientistas, foi as grandes máquinas. Mostrou ali a hora em que foi formada, desde as 6 horas até as 6h25, 6h28 mais ou menos. Tem lugar que está às 6h30. E quem pregou isto e mostrou isto para nós foi o pastor Osmar. Ninguém pregou isso. Não existe um homem nos Estados Unidos, na África, no Sul, no Norte, nunca nós ouvimos um homem pregar isto para nós, tá certo? E hoje nós temos esta revelação porque Deus levantou o ministério de João através do pastor Osmar, e ele mostrou isto para nós. Teve grandes homens que pregaram a vinda de Cristo em 2003, mas mostraram o dia e a hora em que ele veio. Só o pastor Osmar pregou isso. Mostrar e unir e ligar com Apocalipse 10, o dia e a hora, porque havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Aí vem o profeta e diz, e quão tremendo, Apocalipse 10, era o 7º selo. O que é o 7º selo? O dia e a hora, o mês, o ano que Cristo veio na terra. 28 de fevereiro de 1963, Apocalipse 10 se manifestou. O que foi aquilo? O 7º selo, a vinda de Cristo. No dia 28 de fevereiro, no ano de 1963, das 6 às 6h25, 6h28, quase meia hora, a hora em que nem o Filho Jesus sabia, unicamente meu Pai. E o profeta diz que ninguém saberia desta hora, ninguém ficou sabendo desta hora. Depois que aconteceu, quem ficou sabendo? Me mostra alguém antes do ano 2000 que ficou sabendo do dia e da hora que Cristo voltou. Foi depois que João comeu o livrinho, Apocalipse 10, do 8 ao 11, o ministério de João manifestou, que ele veio e mostrou para nós que Apocalipse 10 estava escrito na mensagem. Mas mostrar que aquela meia hora, era aquela meia hora que foi escrita na foto. Veja que privilégio eu e vocês temos. Algo tão grande, algo tão misterioso, um segredo tão grande, o dia e a hora que Cristo veio, o dia e a hora em que o 7º selo foi aberto, porque o profeta não pôde explicar o 7º selo, meu irmão. Sabe o que é o 7º selo? A terceira etapa. O que é a terceira etapa? O dia e a hora da volta de Cristo. O que é a terceira etapa? É a revelação dos trovões. O que é os trovões? Foi justamente o que aconteceu para Cristo vir na terra.
O profeta não pôde explicar isto. Quem explicou foi o ministério de João. Então, eu e vocês somos as pessoas mais privilegiadas da face da terra. Porque não tem teólogo suficiente no mundo que saiba disto. Os teólogos da mensagem não crê nisso. Sabe por quê? Por mais que você pregue, por mais que você ensine, por mais que você fale, irmãos, eles nunca chegarão a este conhecimento, porque isto aqui é predestinação. Se o coração não for uma terra boa, preparada por Deus, através da predestinação, porque, irmão, a terra boa é a terra da predestinação. Quando Jesus falou a respeito da semeadura da semente, umas caiu em pedregais, outras caiu em espinhos, outras caiu em terra com pouca, em caminhos com pouca terra, mas a Bíblia diz que houve umas que caiu em boa terra. Sabe o que é esta boa terra? É a terra da predestinação, é um coração preparado por Deus, é uma alma, um terreno preparado por Deus, por predestinação. Quando esta chuva de revelação vir nesta semente, ela brotará, está certo? E quando isto vem para nós, isto aqui transforma a nossa vida, porque quando isto vem para nós, nós somos homens e mulheres maus, pervertidos, ruins, está certo? Mas isto vem manifestar o que nós éramos lá, antes da fundação do mundo. Então, a revelação tem que produzir uma mudança de caráter em nós. Se não produz, isto não foi enviado para nós. Se a revelação fica só na minha mente e não muda o meu caráter, a minha vida e o meu modo de pensar e de agir, isto aqui está só na minha mente. Isto não foi enviado para a boa terra do meu coração. O meu coração não é predestinado para receber isto. Está certo? Deus não envia a sua palavra, irmãos. Deus não envia pérolas a porcos. O Senhor Jesus disse para nós não fazermos isso, porque Deus nunca fez isso. Deus nunca enviou sua palavra a corações que não têm predestinação. São pessoas que são atraídas pelo fenomenal. A mensagem, quando ela vem, ela atrai as pessoas. Como o profeta sempre disse, há 3 classes de crente. O crente, o manufaturado e o incrédulo. O crente é a terra boa que teve predestinação, mas tem esses que vêm por emoção. Quantas pessoas vêm atrás de cura divina? Elas não vieram para a mudança de vida, elas não vieram por desespero de servir a Deus, elas não vieram com a intenção de mudar o caráter, de mudar a sua vida. Não, elas vieram porque elas têm necessidade de cura divina. Quantos vêm por necessidade de dinheiro, de prosperidade? Olha lá, no tempo do Senhor Jesus, foram poucos os que sofreram a transformação quando receberam a revelação. Olha Zaqueu, Maria Madalena, Samaritana, olha Pedro. Eram corações preparados para receber a revelação. Tinha semente de Deus lá. Mas existiam corações lá que não estavam preparados por Deus. Eles receberam conhecimento na mente, conseguiram até ser curados na reunião de Jesus, conseguiram até receber cesta básica de Jesus, prosperar, receber dinheiro, ter uma vida financeira próspera. Mas e a vida espiritual? Cadê a transformação na nossa vida espiritual? Isso aí não é para todos. Então Deus tem um endereço certo para trazer sua palavra, e o objetivo principal, meu irmão, de Deus enviar a revelação de sua palavra, é para que o poder daquela revelação, ao entrar na minha mente, seja ungida com o Espírito Santo em meu coração, e aquilo brote dentro de mim um verdadeiro avivamento, um desejo profundo por servir a Deus, um pesar profundo por ver a nossa malignidade, porque o poder da revelação deve mostrar para nós o quão ruim nós somos, o quanto nós devemos melhorar, o quanto nós precisamos de Deus.
A revelação tem que produzir e tem que compungir nosso coração, a ponto de nós entrarmos em desespero por sermos homens e mulheres que sirvam melhor a Deus. Amém? Olha, eu tinha bastante coisa para falar aqui, e algumas mensagens para ler aqui, mas nós vamos entrar amanhã nisso, tá bom? Mas eu queria somente dar este início aqui, a respeito do dia e da hora, que nem o Filho Jesus sabia. A hora do retorno do próprio Jesus Cristo, nem aquela primeira manifestação de Deus sabia, porque Jesus tinha um ministério de sua primeira vinda. O dia e a hora era para o ministério de sua segunda vinda. Amém? Então, Deus respeita. Você sabe que quando Deus entrou no corpo Jesus, ele foi aprisionado no tempo. Ele era Senhor dos céus, mas para ele ser Senhor da terra, o Criador, o onipotente, o onipresente, teve que se sujeitar a um corpo humano de 5 sentidos naturais. E quando Deus entrou no corpo Jesus, ele não era onisciente, ele não era onipresente, porque ele era um homem. Foi quando toda a eternidade veio a ser um homem na terra. E nem Jesus, o Filho, no seu primeiro ministério, sabia do dia e da hora, porque isto era uma promessa que ele deixou para a sua segunda vinda. Quando ele tivesse a sua segunda vinda, ele saberia, ele manifestaria o dia e a hora que ele veio. Você sabe por quê? O que é um profeta, diz o Mombrana? É um revelador divino da palavra escrita em sua própria vida. Jesus manifestou a palavra escrita, profetizada dele, quando ele foi feito carne. A primeira vinda, ele manifestou o seu ministério, mas ele pregou São Mateus 24, todinho, e profetizou 7 eras de igreja. Isto seria no seu retorno, quando ele revelaria Apocalipse 10, amém? Quando seria manifestado em sua vinda, o dia e a hora, o mês, os segundos, que Cristo veio na terra, e o povo não ficou sabendo. Então amanhã nós vamos continuar falando disso. Eu creio que tem algumas coisas para nós lermos aqui, que eu creio que é muito importante, e isto vai nos ajudar muito, amém? Precioso Pai, quero agradecer ao Senhor mais uma vez nesta noite, pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos, e podermos desfrutar, Pai, destas revelações tão maravilhosas que o Senhor tem enviado a nós, Pai. Somos gratos, somos felizes, porque o Senhor tem feito isto por nós. Que esta revelação, Senhor, continue a produzir em nós, Pai, uma vida vivida, um desejo profundo de te servir, uma tristeza profunda pelo nosso pecado, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que sejamos verdadeiramente este coração fértil, que foi regado pela água desta grandiosa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.